A gente está na contagem regressiva para os últimos dias de 2023 e faltando tão pouco tempo para acabar o ano. Será que é possível quitar as dívidas e começar 2024 no azul? Essa é a pergunta que não quer calar. Afinal, entra ano, sai ano, a gente fica com aquele incômodo em relação às nossas dívidas, com a sensação de fracasso para quem tinha a esperança de colocar as contas em dia a partir de janeiro. Mas então, como que a gente consegue encerrar esse círculo vicioso? Como encarar essas contas para que tudo não se transforme numa bola de neve? Será que é possível a gente ficar no azul em janeiro? São muitas perguntas e quem vai me dar as respostas é o analista do Sebrae, Francisco Ramos, ele que é o nosso diretor espiritual das nossas finanças. Seja bem-vindo mais uma vez ao Escuta Essa Ideia. Opa, tudo bom, Cecília? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Qual horário que você estiver ouvindo? Estiver ouvindo aí. Na realidade é o seguinte, gostei do diretor espiritual aí, que toma conta aqui, né? Isso. Na realidade depende muito da disponibilidade financeira da empresa, quanto ela tem. Na realidade tem que fazer esse levantamento agora. Ele já deve ter sido feito anteriormente. Se não fez, o faça imediatamente. Agora, tem que saber qual é o tamanho, vamos dizer assim, da dívida, qual o tamanho desse bicho que tem, dessa dívida que tem, para ele entender. Porque às vezes não é nem tão assombroso, ele que está preparando com medo. Aí eu tenho muita dívida. Então vamos saber qual é o tamanho dela. E vamos encarar ele de frente. Enxergar o tamanho do problema ou da solução. Porque as pessoas sempre dizem, eu estou com dívida, não estou dormindo sem conseguir pagar. E sempre quando eu abordo isso, eu digo, quem tem que ficar sem dormir é a quem você está devendo, porque arrisca não receber. Não arrisca não receber. Bons conselhos. Isso. Mas na realidade é o seguinte, eu tenho que negociar com quem eu estou devedor. E no final do ano é uma grande oportunidade do empresário, do empreendedor, ele colocar as suas contas em dia, porque é um volume de vendas muito alto. Vem Natal, vem festas de final de ano, vem o mês de janeiro e ele fazer um queima de estoque, que está lá dos produtos que ficaram encalhados, então vem as vendas logo na segunda semana de janeiro. Então ele é uma grande oportunidade, porém ele tem que saber o que é que ele vai priorizar em contas e em como que ele vai formar este preço para ter lucro, obviamente. Francisco, e de uma coisa a gente tem certeza, entra ano, sai ano, nunca morre a nossa esperança de ter mais receita do que despesas, né? E a gente está aqui, como você falou, já nos últimos segundos, né, do segundo tempo do ano. Então, você falou aí na questão de quem trabalha, por exemplo, no varejo, vende, consegue queimar estoque. Agora, e quem presta serviço, que geralmente enfrenta aí uma sazonalidade, às vezes, final de ano, o pessoal não quer saber de arrumar telhado, não quer saber de contratar algum serviço que não... Como é que esse cara que está com dívida pode conseguir ter a consciência tranquila para começar a pensar, não, vou ter que me organizar para isso não acontecer, por exemplo, quer fazer um tal pé de meia para o próximo ano, isso, você já sabe que isso vai acontecer para ele não passar por isso? Primeiro ponto, eu faço uma comparação desse empreendedor com a pessoa física, né? Tem a pessoa jurídica e a pessoa física. Se ele está com um problema de finanças, ele está nesse momento aí do prestador de serviço e não vem esse serviço nesse começo, ele não consegue enxergar porque ele está vendo o problema, ele passa a buscar um orientador, um educador financeiro. Porque essa pessoa, esse educador financeiro, esse consultor, ele vai enxergar a solução e não enxergar o problema. Por exemplo, qual é o seu mix de trabalho? Quem é o seu público que você trabalha? Quanto que você tem que provisionar recursos mensalmente para quando chegar no final do ano que vem, de 2024, você não passar por isso? Qual é a sua sazonalidade? Se você trabalha, por exemplo, com telhados, como você bem falou, nós temos um período de chuva. Nesse período de chuva, obviamente, vai ter muita gente que não faz a prevenção do seu telhado. Então, é muito provavelmente você vai ter um volume de serviços nesse período. Mas também, quando há baixa do serviço, eu instigar os meus clientes a fazer essa manutenção no período de baixa. Então, eu busco essa solução. E aí fica o seguinte, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo ver isso, eu não consigo uma solução. O consultor, ele vai buscar informações, dicas, vai te repassar orientações financeiras e mercadológicas
que você não está conseguindo enxergar. Porque você está no olho no problema e ele vai estar com o olho na solução. Esse é o grande diferencial. Outro ponto, eu não tenho um capital de giro. Eu não tenho um capital de giro. Como eu formar esse meu capital de giro? Como que eu vou formar esse meu recurso para poder eu trabalhar com ele? Eu não estou com esse recurso. Eu tenho que entender qual é a minha necessidade no meu capital de giro. Esse é um ponto favorável. Francisco, e pegando o gancho aqui com a sua fala, porque falou de capital de giro, é importante a gente pensar como que a gente se organiza, né? E ele que é o oxigênio da empresa, literalmente deixa o empreendedor respirar, né? Ele mantém esse empresário seguro para conseguir crescer. Qual é o seu conselho para os empreendedores que ainda nem chegaram nessa etapa, ainda estão ali pagando dívida, organizando a folha, mas sem conseguir manter o capital de giro? Para falar, 2024 vai ser diferente. Esse eu diria que é um dos problemas cruciais das empresas, eu digo dos pequenos negócios de uma forma geral, não das médias e grandes. É ele entender que a empresa ela é formada por 2 pontos chaves: o investimento fixo, as mercadorias a serem vendidas de uma forma geral e a necessidade e o capital de giro. Isso chama, tecnicamente falando, qual é o meu NCG, necessidade do capital de giro. Quanto que eu preciso de necessidade de capital de giro para poder a empresa se manter. Para a pessoa física, chama-se qual é o meu colchão financeiro. Na empresa, chama-se a necessidade de capital. Quanto que eu tenho que ter em caixa para a empresa se manter? Via de regra, é como se fosse 6 meses de custo fixo, 6 meses de pagamento de fornecedores. Isso te dá, é como se fosse uma conta de padaria, vamos colocar assim. 6 meses desses custos somados aí, eu preciso me dar uma necessidade de capital de giro. Agora tem uma fórmula prática nisso. Se a pessoa acessar hoje um site que tem aqui do Sebrae Tocantins, ecossistema de finanças.sebrae.com.br, ecossistema de finanças.sebrae.com.br, finanças sem cedilha. E lá tem uma parte que é calculando a necessidade do capital de giro. Ótimo. Então ele vai fazer lançar algumas informações e ele vai te dar aproximadamente qual é a necessidade de capital de giro. Porque ele tem lá, eu tenho que ter isso fixo na empresa. Por quê? Em caso de atraso de fornecedor, atraso de recebimento de vendas a prazo, alguma dívida que ficou mais alta, algum comprometimento, ele tem aquele volume, recurso para suprir enquanto se equilibra. O que aconteceu na pandemia? Por que muitas empresas quebraram? Porque ela vinha num ciclo vicioso, que ela comprava a prazo, vendia, e naquelas vendas que fazia, ela pagava aquele boleto e comprava a prazo novamente. Acontece que na pandemia quebrou. Parou de vender, diminuiu as vendas e ficou boleto para pagar. Então é como se fosse vender o almoço para comer a janta. E isso quebrou esse ciclo, que era um ciclo vicioso. E o que está se falando agora aí é ter um ciclo virtuoso, para que ele possa entender isso. É fácil de fazer? Não, não é. Por quê? Porque é um recurso que ele vai ver, um recurso relativamente parado na empresa, e ele precisando, e às vezes ele quer imobilizar um capital, ele quer fazer uma reforma, ele quer pegar aquele dinheiro. Não pega esse dinheiro. Esse dinheiro é o capital de giro da empresa, para você movimentar o seu financeiro. E essa é um dos maiores pecados que se comete na gestão financeira de um micro, pequeno negócio, que às vezes descapitaliza, e aí ele entra na taxa de juros bancário. Então a gente já entendeu que você precisa listar suas dívidas, colocar tudo no papel, ver o que é que você tem para pagar, pensar, começar a colocar também no papel de fato esse capital de giro, quanto é que é para sua empresa, tentar entender, fazer esse cálculo, né? E o que mais? Porque são muitos. É difícil, empreendedor. Nós listamos aí agora o seguinte: eu tenho que priorizar. Qual que eu vou priorizar nesses pagamentos? Digamos que eu tenha digamos que eu tenha aí R$5.000 e eu estou devendo fornecedores, eu estou devendo impostos, e eu tenho que pagar o quê? Por exemplo, eu vou pagar fornecedores, é a minha galinha dos ovos de ouro, eu tenho que ter os fornecedores.
Eu estou devendo água, luz, telefone, estou devendo aí impostos. Impostos eu posso fazer renegociação com o governo, a taxa de juros muito mais baixa. Eu vou lá e pago posteriormente. E pago o meu fornecedor. Porque se eu não pagar o fornecedor, eu fico sem o produto que ele vai me fornecer para eu comercializar. Então, essa prioridade. E não fazer novas dívidas. Eu vou pagar um pouquinho de cada um, porque um pouquinho de cada um todo mundo vai ficar devendo. Então eu tenho que priorizar e negociar. Outro ponto é você chegar e abrir o jogo com o teu credor. Seja banco, seja fornecedor, seja governo, seja colaborador, seja os seus funcionários. Abrir o jogo com eles e dizer o seguinte, eu vou pagar, está desse jeito. O tal do devo, não nego. Devo, não nego, e eu vou pagar, eu vou negociar, eu tenho que ter um plano de negócio. O que acontece muito eu me desespero e faço feito um avestruz, eu boto a cabeça dentro do buraco. Não é isso. Quem está para receber, ele quer mais do que nunca que sua empresa, que o seu negócio cresça e ele receba aquele recurso, ele vai te ajudar. Porque ele não quer perder. Então, o que é que você tem que fazer? Aumentar o prazo, vai dar um desconto. Com certeza. E se eu não consigo fazer isso sozinho como empresário, procura uma ajuda. Tem o Sebrae, tem os contadores, tem escritórios particulares. Agora, se eu estou ali com dificuldade, procuro outra pessoa que é amigo meu, que é empresário, que está com dificuldade também, vão os dois chorar juntos? Todo mundo afundar no barco, né? Vai todo mundo chorar junto? Aí tá difícil. Eu tenho que procurar pessoas que possam me orientar de uma forma correta. E tem saída? Tem muitos e muitos casos que a gente encontra, que passam lá pelo Sebrae e buscam orientação. Inclusive o Sebrae tem uma consultoria que é de renegociação de dívidas. Como renegociar dívidas. Está desesperado? Tem. Calma, tem como você renegociar. E tem técnicas para isso. É exatamente isso, gente. Então a gente está ouvindo o Francisco e parece que a gente vai sair daqui, já com essa ideia de que a gente vai conseguir quitar nossa dívida, vamos começar o próximo ano bem. E você já começou a ensinar os caminhos das pedras, né? Então e como de fato a gente consegue ter esse equilíbrio da nossa vida financeira enquanto empresário. Eu não vou acordar de madrugada desesperada porque isso acontece. Ai, meu Deus, tem isso. Como é que a gente alcança esse equilíbrio? Então, agora você já foi aí, é isso. Qual é a dica final? Dica final. Educação financeira do empresário. Antes de mais nada, a empresa ela é formada por pessoas. E a sua decisão está com o empreendedor. Por vezes, ou por muitas das vezes, o empresário ele faz uma retirada além do que a empresa pode pagar. E o que está, às vezes, sangrando a empresa, se é assim que eu posso falar, é, às vezes, a retirada pro labore do empresário. Ele está tirando além do que a empresa pode pagar. E começa a enxergar que os problemas são os outros e não ele. Às vezes, ele tem que fazer uma retirada de, no máximo, 5 mil reais, ele está fazendo uma retirada de 15 mil. Então, primeiramente, é mudar os comportamentos dele. Mudar o comportamento. Ver se realmente ele é mudar o comportamento pessoal. A partir daí, ele começa a enxergar a empresa com uma outra forma. Porque muita gente pensa, eu vou começar a demitir funcionários. Eu vendo um produto... Vou cortar gasto. Eu vou cortar gasto, aí vou demitir funcionários. Eu já perdi minha força de venda. Eu vendo um produto de primeira qualidade, vou comprar um produto de segunda qualidade. Espera aí. Você vai perder cliente. Eu faço um produto, que eu faço um serviço, que eu uso produto X, vou passar a usar produto menos 2X. Peraí, como é que vai ficar esse teu serviço de qualidade? Vai ter uma consequência. Então é mudança de comportamento. Depois dessa mudança, ele começar a se enxergar, primeiro ponto é esse. Segundo, começar a, de fato, listar as prioridades e começar a pagar. Então, a mudança de comportamento. E você tem essa visão que você cumprindo etapas e cada etapa é ser comemorada. E você vai fazendo isso paulatinamente. Você não vai mudar isso da noite para o dia. Não vai mudar. Mas você muda sim. Por vezes você pode desfazer de algum ativo que a empresa tem. Porque nem sempre é necessário você ir ao banco. Às vezes você muda a forma de atuação da empresa. Às vezes tem algum ativo que possa ser vendido para colocar recursos na empresa. Às vezes você pode chamar um sócio para fazer uma aplicação de recurso, recuperação de capitais que você, vendas que fez a prazo.
e você tentar recuperar aquele capital. Então, alternativas existem e muitas. Basta listar e seguir todo um roteiro. Então, a educação financeira parte nesse. Então, a dica final que fica é educação financeira, principalmente do empresário. De quem está à frente do negócio, né? Isso. Então, a gente já entendeu aqui o passo a passo, o Francisco deu um monte de dica, o empresário eu sei que está agora anotando tudo, falando que 2024 vai ser diferente. E para a gente finalizar, eu quero, porque a gente fala disso aqui sempre, em todos os episódios que a gente tem, da importância do planejamento, do conhecimento do negócio, de você se planejar. Então, já que a gente já está aqui finalizando o ano, a gente já está aí com o pé na porta para 2024, eu quero dicas para esse empresário falar, não, vou sentar e vou planejar o meu ano, ele tem que planejar o ano dele, quando a gente está falando de conta, quando a gente está falando de finanças, em relação a quê? Aonde você quer chegar? Não existe porto seguro se você não sabe em qual porto vai ancorar. O primeiro passo é esse. Qual é o teu plano de ação? Qual é a tua meta de faturamento que você quer chegar? Se você não colocar, primeiro ponto, colocar metas. Metas de vendas, metas de faturamento, metas de aumento de faturamento, metas de redução de custos. E acompanhar essas metas, fazer o monitoramento, fazer o famoso PDCA. Planejar, acompanhar, administrar. Ou seja, todo esse planejamento aí de gestão da empresa. Colocar isso num plano de ação, escrever e monitorar. Esse é o principal ponto-chave que tem para o empreendedor. Porque ele não gosta muito de fazer planejamento. Ele gosta de fazer o seguinte, eu vou lá e faço. Só que tem muita gente indo lá e fazendo e dando desculpa a expressão, com os burros na água. E aí, o que é que acontece? A empresa quebra. E no dia a dia não dá para a gente estar quebrando a cabeça. É um custo muito alto. A gente fica vendo está acompanhando taxas de juros no Brasil, em média 37,5% ao ano para capital emprestado para micro e pequena empresa, uma das mais altas que já tivemos nos últimos anos no país. Nós vemos taxas de juros aí em países na Europa, Estados Unidos, no Canadá, é 6, 8% ao ano, altíssimo. Aqui essa taxa quase que é ao mês. Então nós temos que ver que esse recurso, quando ele paga juros, ele vai ter que pegar isso do mercado financeiro, são taxas altas. E por muitas das vezes ele não consegue transferir isso para o cliente. Porque quem paga a taxa de juros são o cliente. E quando ele não passa para o cliente, isso sai do lucro da empresa. O que ele tem que fazer? Planejamento. Então ele diz o seguinte, eu vou aumentar minhas vendas em 10, 20%. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um plano de marketing, eu tenho que alcançar novos mercados, eu tenho que reduzir minhas taxas de juros, as minhas despesas, em que é que eu vou diminuir minhas despesas? Então escreve isso daí e faz um ponto. Então eu diria que essa dica final faz um planejamento em que você vai alcançar nos próximos 12 meses. Esse planejamento pode até ser um fluxo de caixa também que você vai conseguir enxergar. E a gente já sabe que você não precisa sofrer sozinho, o Sebrae está aí para ajudar. O Francisco deu dicas aqui de site, lá de conteúdo dentro do próprio site do Sebrae, né? Para você manter o foco no seu empreendimento, para que tudo esteja em sintonia, aí para que você consiga entrar em 2024 e mais, começar 2025, já que a gente já está falando de planejamento, com tudo no azul. Eu saio daqui sempre empoderada quando eu converso com o Francisco. Eu quero colocar tudo no papel, fazer tabela no Excel, porque ele dá um monte de dica que é realmente super importante. Obrigada pela sua presença de novo aqui, Francisco. Estamos sempre à disposição. Um detalhe, no site do Sebrae Tocantins tem um banner lá, na primeira página que abre, que tem de ecossistema de crédito e serviços financeiros, que tem todas essas dicas que eu falei aqui. Tem as planilhas, tem os planos de ação, tem esse cálculo da necessidade de capital de giro, simulação de crédito, simulação de capacidade de pagamento, está tudo no nosso site. Está tudo lá. E quem quiser mais, contrata um consultor, vai atrás de uma consultoria, porque o Sebrae acompanha de verdade. Obrigada de novo. E você que gostou desse conteúdo, já sabe, pode compartilhar para todo mundo que está aí no vermelho, te mandando mensagem de madrugada, preocupado com as contas a pagar. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos nossos streamings. Até o próximo programa. Tchau!